Como dominar todos apenas usando o silêncio. Sêneca. O silêncio não é apenas a ausência de palavras. Ele é uma presença que pesa no ar, um espaço carregado de significado, capaz de dominar qualquer ambiente e até mesmo a mente das pessoas ao redor. Imagine uma sala cheia de vozes, opiniões, ruídos de gente tentando ser ouvida. Agora imagine, no centro de tudo isso, alguém que não diz nada, mas que observa atentamente. Essa pessoa não precisa levantar a voz, não precisa se justificar, não precisa implorar por espaço. O silêncio dela se torna mais alto que todos os sons ao redor. É aqui que começa a verdadeira arte de dominar os outros. E Sêneca já nos alertava. O silêncio pode ser mais perturbador do que um grito. A primeira impressão que muitos têm é a de que falar é poder. Quem fala, comanda. Quem fala, lidera. Quem fala, convence. Mas será mesmo? A realidade mostra o contrário. O silêncio pode ser muito mais devastador do que 1000 argumentos. Porque quando você fala, se expõe. Suas palavras revelam suas intenções, suas emoções, suas fraquezas. Mas quando você se cala, você cria um mistério. Você obriga o outro a se revelar, a preencher o vazio com a própria ansiedade. O silêncio é um espelho que devolve ao outro tudo o que ele é, sem que você precise mover um dedo. É por isso que tantos filósofos e líderes ao longo da história escolheram o silêncio como arma, não para se esconder, mas para conquistar. O silêncio tem um poder que poucos entendem. Ele é desconfortável para quem não está em paz consigo mesmo. Ele desmonta os vaidosos, enfurece os inseguros, destrói os manipuladores. Experimente em uma discussão. O outro espera sua resposta pronto para contra-atacar. Mas você não responde. Você apenas olha. Essa pausa é insuportável. Ela desarma qualquer ataque, porque não existe o que combater quando não há palavras para atacar. O silêncio se torna então uma parede intransponível, uma barreira invisível que protege e, ao mesmo tempo, intimida. O que parecia fraqueza se revela como força. O que parecia ausência se transforma em domínio. Sêneca compreendia isso como poucos. Para ele, o silêncio não era apenas uma forma de resistir, mas uma forma de controlar. Controlar a si mesmo, antes de controlar os outros. Porque só aquele que domina o próprio impulso de falar, de responder, de justificar, pode de fato dominar uma situação. Pense em quantas vezes você se precipitou em uma resposta e depois se arrependeu. Quantas vezes falou mais do que deveria e entregou ao outro exatamente aquilo que ele precisava para te atacar. O silêncio elimina esse risco. Ele te coloca no lugar de quem observa, de quem escolhe, de quem age no tempo certo. O silêncio é estratégia. O silêncio é cálculo. O silêncio é domínio. Mas há mais. O silêncio não apenas protege, ele amplifica. Quando você fala pouco, cada palavra ganha peso. Cada frase se torna uma flecha certeira. O silêncio cria expectativa. Faz com que os outros aguardem ansiosos pelo momento em que você vai se pronunciar. E quando finalmente você fala, seu impacto é multiplicado. Não porque suas palavras sejam mais fortes que as dos outros, mas porque vieram de um espaço de contenção. É como a tensão de um arco que só se solta no instante exato. O silêncio prepara o golpe. O silêncio afia a espada. O silêncio é a sombra que antecede a tempestade. O mais perturbador é que o silêncio não pode ser combatido. Se alguém grita, você pode gritar de volta. Se alguém acusa, você pode se defender. Mas se alguém se cala, o que fazer? Esse vazio consome. Ele deixa o outro sozinho, preso na própria fala, perdido na própria confusão. É por isso que o silêncio, quando bem usado, não é apenas uma defesa, mas um ataque. Ele força o outro a se revelar. Obriga o outro a mostrar as cartas antes da hora. O silêncio é uma armadilha psicológica. Quem não suporta o silêncio, sempre se entrega. E é exatamente aqui que a filosofia se conecta ao autoconhecimento. Porque o silêncio que domina os outros começa com o silêncio que domina a si mesmo. Não é o silêncio covarde, de quem não tem voz.
É o silêncio estratégico, de quem sabe que falar é apenas uma opção, não uma obrigação. É o silêncio de quem aprendeu que o controle não está nas palavras ditas, mas nas palavras que se escolhe não dizer. O silêncio é liberdade. É a escolha consciente de não reagir como todos esperam. E essa liberdade é o primeiro passo para a verdadeira autoridade. Então, antes de pensar no silêncio como fraqueza, entenda o que ele realmente é. Ele é presença. Ele é poder. Ele é domínio. Sêneca já dizia que muitas vezes não dizer nada é mais sábio do que dizer muito, porque no fim, quem domina o silêncio não apenas controla a si mesmo, mas controla o mundo ao redor. O silêncio é invisível, mas é nele que está o segredo de todo o poder. O silêncio como estratégia de poder é uma das ferramentas mais antigas e mais eficazes que a humanidade já conheceu. Ele não é submissão, não é sinal de fraqueza, muito menos um gesto de inferioridade. Pelo contrário, é um dos maiores atos de domínio consciente. Pense nas batalhas verbais do dia a dia, discussões familiares, conflitos no trabalho, debates em que cada palavra parece uma flecha disparada. Quem fala demais, geralmente perde o controle. Quem se cala, observa, entende, calcula e age no momento certo. O silêncio, usado estrategicamente, é uma espada invisível que corta fundo sem precisar ser vista. Sêneca entendia que o silêncio não é a ausência de resposta, mas uma forma de resposta mais sofisticada. Em uma negociação, por exemplo, o silêncio desarma. O outro lado fala, tenta convencer, busca sinais em você, e quanto mais você se cala, mais ele se entrega. As palavras dele começam a preencher o vazio. Ele revela inseguranças, mostra onde estão suas fraquezas, até chega a oferecer mais do que deveria. O silêncio faz o outro trabalhar para você, sem que você mova um músculo. É nesse ponto que ele deixa de ser apenas uma escolha passiva e se transforma em um instrumento de poder ativo. Em discussões acaloradas, o silêncio pode desconcertar. O agressor espera o contra-ataque, quer o atrito, precisa da sua reação para se sentir no controle. Quando você não oferece o que ele deseja, ele se perde. O silêncio o expõe. Ele se vê gritando para o vazio, combatendo um inimigo que não responde. Isso não só desarma o ataque, mas inverte a posição de poder. Quem cala, domina. Quem reage, se entrega. O silêncio é uma forma de vencer batalhas sem levantar a espada, mas o silêncio vai além do confronto direto. Ele é também uma ferramenta de influência sutil. Pessoas silenciosas carregam uma aura de mistério. Elas despertam curiosidade. A ausência de palavras se transforma em presença de força. O barulhento pode chamar atenção por um momento, mas o silencioso conquista um tipo de respeito que resiste ao tempo. Isso ocorre porque o silêncio, quando intencional, comunica autocontrole. Ele transmite uma mensagem poderosa. Eu não preciso me explicar. Eu não preciso me defender. Eu não preciso ser ouvido a cada instante. Essa confiança silenciosa é magnética. Ela atrai porque é rara. E não se trata de se calar por completo, mas de usar o silêncio como pausa, como intervalo estratégico. Essa pausa carrega mais poder do que um discurso inteiro. Ela cria expectativa. Ela coloca o outro em estado de alerta. Ela o faz perceber que você não fala por impulso, mas por escolha. Cada segundo de silêncio é um lembrete de que você tem o controle da situação. A palavra falada sem medida se perde, mas o silêncio bem colocado permanece. A filosofia estoica sempre enxergou valor no autocontrole. Sêneca sabia que controlar as emoções é dominar a si mesmo. O silêncio é uma das expressões mais claras desse domínio. Não é apenas sobre calar a boca, é sobre calar o ego. É sobre se recusar a ser arrastado pelas provocações externas. Quando você domina o silêncio, você mostra que ninguém mais tem o poder de decidir suas reações. E esse é o maior poder que se pode ter. Não ser controlado, mas controlar. Agora reflita.
Quantas vezes o silêncio poderia ter mudado o rumo de um conflito? Quantas vezes você perdeu porque se precipitou, porque se deixou levar pela raiva, porque disse o que não deveria? O silêncio é um antídoto contra a impulsividade. Ele dá tempo para que a razão assuma o lugar da emoção. Ele te permite escolher o momento certo de agir. E no final, o silêncio se revela não apenas como uma proteção, mas como um ataque calculado. Sêneca nos mostra que o silêncio não é vazio, é plenitude. Ele não é fraqueza, é domínio. Ele não é submissão, é poder. Quando você entende isso, percebe que o silêncio é uma das maiores armas que a filosofia estoica já entregou à humanidade. Não um silêncio de fuga, mas um silêncio de força. Um silêncio que transforma quem o pratica em alguém inabalável diante do caos. O silêncio que revela, não que esconde, é um dos conceitos mais intrigantes quando pensamos no poder que ele carrega. A maioria acredita que se calar é esconder pensamentos, sentimentos ou intenções, como se o silêncio fosse um manto que disfarça o que não pode ser visto. Mas a verdade é justamente o contrário. O silêncio não esconde nada. Ele revela. Ele mostra quem é incapaz de lidar com a própria mente, quem não suporta a ausência de palavras, quem precisa do ruído para se sentir vivo. É no silêncio que as máscaras caem, que a ansiedade aparece, que o vazio se expõe sem misericórdia. Imagine uma conversa comum. Alguém fala demais, tenta provar um ponto, busca sua aprovação. De repente, você não responde. Esse vazio pesa. O outro começa a preencher o espaço por nervosismo, acrescenta detalhes desnecessários, entrega informações que não deveria, mostra inseguranças que antes estavam bem escondidas. Você não precisou forçar nada. Bastou se calar e a verdade saiu da boca do outro. O silêncio, quando bem usado, não é um esconderijo. É um espelho que devolve a imagem real de quem está diante dele. Sêneca nos leva a refletir sobre isso ao afirmar que quem fala demais se entrega demais. Cada palavra solta sem medida é uma revelação involuntária. Quem não consegue parar de falar acaba mostrando o que queria ocultar. É por isso que o silêncio é tão perturbador. Ele obriga o outro a se revelar. É um exame que ninguém pede, mas que todos acabam fazendo diante dele. O silêncio é como um interrogatório invisível em que o acusado se acusa sozinho. Agora pense nas relações humanas. Quantas vezes o silêncio entre duas pessoas não falou mais do que qualquer declaração? O silêncio de quem não olha mais nos olhos. O silêncio de quem já não responde mensagens. O silêncio de quem se afasta sem precisar explicar. Esse silêncio é revelador, porque mostra mais do que 1000 justificativas. Ele mostra desinteresse, desapego, decisão. O silêncio é linguagem. Uma linguagem crua, direta e impossível de manipular. Quem sabe ler o silêncio, enxerga a verdade que as palavras tentam disfarçar. Mas o silêncio também revela quem você é para si mesmo. Quando não há nada preenchendo o ar, quando o barulho externo desaparece, só resta você diante dos próprios pensamentos. Muitos não suportam esse encontro. Precisam de música, de vozes, de distrações, de qualquer coisa que impeça o silêncio de trazer à tona o que está escondido dentro deles. O silêncio externo revela o caos interno. É por isso que tantos fogem dele. Mas é justamente nessa revelação que está o caminho do autoconhecimento. Só quem suporta o silêncio dentro de si é capaz de viver em paz. O silêncio que revela, portanto, não é apenas uma arma contra os outros, mas também um mestre implacável. Ele revela se você é senhor de si ou prisioneiro da sua mente. Ele mostra se você tem domínio sobre seus impulsos ou se precisa do barulho constante para não encarar a própria verdade. Esse é o ponto em que a filosofia estoica se conecta de forma direta. O homem que domina o silêncio interno domina o mundo externo. Há um poder profundo em permitir que o silêncio fale. Ele não precisa de tradução, não precisa de explicação. Ele expõe o que está escondido e obriga cada um a se confrontar com a própria essência. O silêncio não engana. Ele não mascara. Ele revela. E essa revelação, embora desconfortável,
é a mais poderosa de todas, porque quem aprende a decifrar o silêncio nunca mais será enganado pelas palavras. O silêncio que multiplica a autoridade é uma das armas mais sutis e, ao mesmo tempo, mais potentes que um ser humano pode carregar. Existe uma diferença gritante entre quem fala o tempo todo e quem escolhe com precisão os momentos de falar. Aquele que não teme o silêncio se torna automaticamente maior aos olhos dos outros. Por quê? Porque transmite segurança, transmite autocontrole, transmite algo raro em um mundo onde todos parecem desesperados para serem ouvidos. O silêncio bem usado cria uma aura de mistério. Ele faz os outros se perguntarem: o que essa pessoa pensa? O que ela sabe? Por que não reage como todos? É justamente nesse espaço de dúvida que nasce a autoridade. Líderes de verdade não são os que gritam mais alto, mas os que sabem o peso de uma pausa. Pense em grandes figuras históricas, estrategistas, mestres da política ou da guerra. Muitos deles tinham em comum a habilidade de usar o silêncio como uma marca de poder. Em uma sala de negociação, o silêncio pode valer mais que uma pilha de argumentos. Quem se cala transmite firmeza, como se não precisasse se justificar. Essa postura impõe respeito. E respeito é a base da autoridade. O barulhento pode conquistar atenção rápida, mas quase sempre passageira. Já o silencioso atrai uma atenção duradoura, porque cada gesto, cada palavra que finalmente escolhe soltar, carrega o peso do que foi reprimido antes. O silêncio funciona como moldura de um quadro. Sem ele, as palavras se tornam comuns, espalhadas, frágeis. Com ele, cada frase ganha contorno, cada expressão se destaca, cada opinião se torna um acontecimento. O silêncio não rouba a cena, mas prepara o palco para que você brilhe quando decidir falar. Sêneca compreendia que o verdadeiro poder não está em convencer os outros a todo instante, mas em dominar o próprio ímpeto de falar sem necessidade. Aquele que fala pouco, mas fala certo, passa a imagem de sabedoria. E a sabedoria sempre multiplica a autoridade. É por isso que muitas vezes em uma sala cheia, o mais respeitado não é o que mais fala, mas o que mais ouve. O que observa em silêncio, absorve, entende e só então pronuncia palavras medidas, afiadas e certeiras. Esse comportamento cria um contraste tão forte que os outros percebem. Quando você fala, é porque realmente tem algo a dizer. E há um efeito psicológico ainda mais profundo. O silêncio gera desconforto, mas também fascínio. Quando você não se apressa em dar respostas, os outros projetam em você a ideia de alguém que sabe mais, de alguém que controla a situação. Mesmo sem fazer nada, você já transmite superioridade. Essa autoridade silenciosa é difícil de conquistar, mas uma vez estabelecida, ninguém consegue ignorar. O silêncio se torna presença. Ele ocupa espaço sem esforço. Ele multiplica a sua imagem sem que você precise erguer a voz. A grande questão é: por que isso funciona tão bem? Porque a maioria das pessoas não domina o silêncio. Elas temem ser vistas como fracas, como submissas, como ignorantes. Então se apressam em falar, em provar algo, em justificar. Mas quanto mais fazem isso, menos autoridade carregam. Você não conquista respeito mostrando que sabe tudo, mas mostrando que não precisa se exibir o tempo todo. A autoridade nasce do autocontrole, e o silêncio é a prova máxima de que você tem esse controle. Assim, o silêncio deixa de ser apenas ausência de palavras e se transforma em uma linguagem própria. Uma linguagem de respeito, de mistério, de poder. Ele mostra que você não precisa do barulho para existir. Ele multiplica a sua voz mesmo quando você não fala. Porque, paradoxalmente, o silêncio bem usado ecoa mais alto do que qualquer discurso inflamado. O silêncio como autodomínio é talvez a faceta mais profunda e transformadora desse poder invisível. Não se trata apenas de calar a boca diante dos outros, mas de conquistar um controle interno que poucos alcançam. Porque o silêncio externo só é possível quando existe um silêncio interno.
Quem não domina os próprios pensamentos, quem não consegue conter o turbilhão emocional que grita dentro de si, jamais conseguirá usar o silêncio como arma ou como escudo. O autodomínio começa no ponto em que você decide não ser mais refém das suas reações. Pense em quantas vezes você foi levado pela raiva, pelo orgulho ou pela necessidade de ter a última palavra. Quantas vezes você falou por impulso e depois se arrependeu? Quantas vezes se sentiu derrotado não pelas palavras do outro, mas pelas suas próprias? O silêncio quebra esse ciclo. Ele é a decisão consciente de não se deixar arrastar. Ele é a escolha de não ser escravo do calor do momento. É aí que o silêncio se transforma em autodomínio. Quando você consegue calar o ego, sufocar o desejo de provar algo e simplesmente permanecer firme, inabalável. Os estoicos, como Sêneca, sempre insistiram que o verdadeiro poder não é controlar os outros, mas a si mesmo, porque dominar os outros pode ser temporário, mas dominar a si mesmo é eterno. E o silêncio é a ferramenta que coloca essa verdade em prática. Quando você se cala, não é porque não tem argumentos, mas porque se recusa a ser manipulado pelas circunstâncias. O silêncio é disciplina, é treino. É a prova de que você não precisa reagir ao que o mundo joga contra você. É a vitória do pensamento sobre o instinto. Esse autodomínio silencioso gera algo raro: paz em meio ao caos. Enquanto todos se desesperam, falam alto, gritam para se impor, você permanece em silêncio sereno, consciente de que não há nada que precise ser provado. Esse estado de calma não é passividade, é superioridade. Porque no momento em que você controla suas emoções, já está acima daqueles que são governados pelas deles. O silêncio se torna o seu trono, e nele você se senta com dignidade. Mas há também um desafio: suportar o próprio silêncio interno. Muitas pessoas fogem dele porque não conseguem encarar a si mesmas. Elas precisam preencher cada segundo com barulho, com distrações, com palavras jogadas ao vento. O autodomínio exige o contrário. Ele pede que você entre nesse espaço silencioso e enfrente o que está lá: medos, ansiedades, inseguranças. E é apenas depois de atravessar esse confronto interno que o silêncio se torna poder real. Porque quem não teme o próprio vazio nunca será dominado pelo barulho dos outros. O silêncio como autodomínio também redefine as relações. Ele impede que você seja manipulado por provocações. Ele não permite que a raiva alheia se torne sua. Ele te dá espaço para pensar, para escolher, para agir no momento certo. Esse domínio interno cria respeito automático, porque todos percebem quando alguém não se deixa levar. Todos sentem a força invisível de quem responde apenas quando quer e não quando é pressionado. Essa é a essência da autoridade estoica. Não se curvar às circunstâncias, mas moldar as circunstâncias pela firmeza da própria postura. No fim, o silêncio como autodomínio é mais do que uma estratégia. É um modo de viver. Ele transforma cada situação em um exercício de poder sobre si mesmo. E quem alcança esse nível não precisa de gritos, de explicações, de longos discursos. Sua força está na calma, na pausa, no silêncio que mostra ao mundo que você não é governado por nada além da sua própria razão. O efeito espelho do silêncio é um fenômeno psicológico tão poderoso que, quando compreendido, pode mudar completamente a maneira como você lida com qualquer pessoa. O silêncio não é apenas ausência de som, ele é uma superfície refletora. Quando você se cala diante de alguém, tudo o que está dentro dessa pessoa começa a emergir. O vazio que o silêncio cria obriga o outro a preencher o espaço. E nesse movimento involuntário, ele se revela mais do que gostaria. Essa é a verdadeira armadilha. Não é você quem fala. É o outro que, diante do seu silêncio, expõe seus medos, suas inseguranças, suas intenções escondidas. Pense em uma discussão acalorada. O adversário se prepara para ouvir a sua réplica, sua defesa, sua contra-argumentação, mas você não diz nada. Você apenas sustenta o silêncio.
Esse instante se torna insuportável para ele. A mente do outro começa a girar em círculos, tentando interpretar o que você está pensando, imaginando o que virá a seguir. Ele preenche o vazio com mais palavras, mais explicações, mais justificativas. Quanto mais fala, mais se entrega. O silêncio, nesse caso, age como um espelho que não mente. Tudo o que está dentro dele vem à tona, e você observa, sem precisar se expor. Esse efeito se amplifica em ambientes de negociação. O silêncio é uma pressão invisível. Diante de uma pausa longa, o outro lado se apressa em preencher o espaço com concessões, revelações ou propostas que não faria se você tivesse falado logo. O silêncio funciona como um campo magnético. Ele puxa as palavras alheias, arrasta as verdades escondidas e as joga na superfície. É por isso que os estrategistas mais habilidosos da história sabiam usar o silêncio como arma. Ele faz com que o outro fale por você, e não há estratégia mais eficaz do que essa. Mas o efeito espelho do silêncio não é apenas externo, ele é também interno. Quando você decide se calar, você passa a refletir sobre si mesmo. O silêncio obriga você a olhar para dentro, a encarar os próprios pensamentos sem distrações. Isso pode ser desconfortável, mas é justamente aí que mora o poder do autoconhecimento. Quem não suporta o silêncio consigo mesmo, dificilmente suportará o silêncio diante dos outros, porque o desconforto interno será projetado para fora. O silêncio mostra o que realmente existe em você e em quem está diante de você. Sêneca sabia que a maioria das pessoas revela mais do que gostaria exatamente nesses momentos. Por isso ele valorizava o poder do silêncio, não como fuga, mas como revelação. Quem fala sem parar mostra suas fraquezas, suas dúvidas, sua necessidade de ser validado. Quem se cala, reflete tudo isso de volta. O silêncio se torna uma lente que amplia as falhas do outro. Ele não precisa atacar, não precisa se defender, basta existir para que o outro caia na própria armadilha. Esse é o ponto que transforma o silêncio em uma técnica quase imbatível de domínio. Ele não exige esforço, não exige preparação, não exige palavras afiadas. Ele exige apenas controle. Porque quem aguenta o silêncio prolongado, aguenta também o desconforto de esperar, de observar, de deixar que o outro se entregue sozinho. É um poder invisível, mas implacável. O efeito espelho é a razão pela qual o silêncio incomoda tanto. Ele mostra a verdade sem que você precise nomeá-la. Ele desnuda intenções ocultas, fragiliza quem depende do barulho e fortalece quem aprendeu a esperar. Usar o silêncio como espelho é transformar cada interação em um campo de revelação. E a verdade é que poucos conseguem resistir a isso. Quem domina essa técnica, domina não apenas a si mesmo, mas também todos que estão ao redor. Transformar o silêncio em poder real exige prática e consciência. Não basta simplesmente calar a boca e esperar que tudo aconteça. O silêncio por si só pode ser confundido com passividade, mas o silêncio estratégico é ativo, intencional, calculado. Ele precisa ser colocado em situações específicas, como uma ferramenta de domínio. Imagine que cada vez que você decide não responder, você está escolhendo abrir espaço para que a outra pessoa se revele ou para que a sua presença seja sentida de maneira mais forte. Essa escolha precisa ser consciente, e é isso que separa o silêncio fraco do silêncio poderoso. Nas discussões, por exemplo, o silêncio é como uma muralha. Em vez de devolver o ataque com mais palavras, você ergue um muro invisível que bloqueia qualquer ofensiva. Essa pausa deixa claro que você não será manipulado, que não se deixará levar pela raiva ou pela necessidade de provar algo. O silêncio aqui não é fraqueza, é demonstração de domínio emocional. Quando o outro perceber que seus ataques não encontram resposta, ele começará a perder a força. Nesse instante, você já venceu sem dizer nada. Nas negociações, o silêncio é ainda mais valioso. Diante de uma proposta, não se apresse em responder. Espere. O silêncio cria desconforto,
gera ansiedade do outro lado da mesa. A necessidade de preencher o vazio pode fazer com que ele revele informações extras, ofereça concessões inesperadas ou mesmo mude os termos a seu favor. É impressionante como alguns segundos de silêncio podem alterar completamente o rumo de uma conversa. O silêncio, nesse caso, se transforma em moeda de troca invisível, mas mais poderosa que qualquer argumento. Nos conflitos emocionais dentro da família, das amizades ou dos relacionamentos, o silêncio pode ser o limite que falta. Não é preciso entrar em discussões intermináveis para se fazer respeitar. Às vezes, não responder é a mensagem mais clara e firme que você pode dar. Quando alguém percebe que não tem poder de arrancar de você uma reação, essa pessoa perde o controle que acreditava ter sobre suas emoções. O silêncio vira armadura, protege sua mente e fortalece sua posição. Mas o uso prático do silêncio não se limita às interações com os outros. Ele também pode ser usado contra si mesmo. Quando você está diante de um problema, de uma ansiedade ou de uma decisão difícil, o silêncio interno é a chave para clarear os pensamentos. Silenciar a mente por alguns instantes, evitar a tagarelice interna que insiste em gritar soluções rápidas, abre espaço para que a razão emerja. Esse silêncio não é vazio, é fértil. Ele cria o terreno para escolhas mais conscientes e para decisões que não serão tomadas pelo calor da emoção, mas pela firmeza da razão. Sêneca acreditava que a disciplina era a base de toda virtude, e o silêncio é uma disciplina prática. Ao decidir quando falar e quando se calar, você está treinando a si mesmo a não ser escravo do impulso. Está treinando a sua mente a esperar, a observar, a se posicionar de forma estratégica. Cada momento de silêncio é um exercício de poder. É como levantar pesos invisíveis que fortalecem sua paciência, sua percepção e sua autoridade. A aplicação prática do silêncio é, no fundo, simples, mas exige coragem. Coragem de suportar o desconforto de não reagir. Coragem de enfrentar a ansiedade que o silêncio cria, tanto em você quanto nos outros. E quando você aprende a usar esse desconforto a seu favor, descobre que o silêncio é mais do que ausência de som. É uma arma de domínio, um sinal de maturidade, um portal para decisões mais sábias. Transformar o silêncio em poder real é reconhecer que nem toda batalha precisa de palavras, que nem toda vitória precisa de explicação. Às vezes, basta esperar, observar e deixar que o silêncio faça o trabalho por você. Esse é o segredo dos que sabem se impor sem esforço, dos que inspiram respeito sem precisar de gritos. O silêncio, usado com consciência, se torna sua assinatura, sua marca de poder, a prova de que você controla não apenas os outros, mas também a si mesmo. O último segredo de Sêneca sobre o silêncio não é apenas uma lição de vida, mas um chamado profundo para mudar a forma como você encara o poder. Ele sabia que a maioria das pessoas é escrava das próprias palavras. Elas falam porque precisam ser ouvidas, falam porque não suportam o vazio, falam porque acreditam que silêncio é fraqueza. Mas o sábio fala por um motivo maior, porque tem algo essencial a dizer. A diferença é brutal. O tolo se perde em discursos, o sábio conquista o mundo com poucas frases. E é justamente nessa diferença que o silêncio se transforma em segredo final. Aquele que separa os que reagem dos que dominam. Sêneca dizia que a fala sem medida é desperdício de vida. Cada palavra dita sem necessidade é um pedaço de energia que se esvai. O silêncio, por outro lado, é a acumulação dessa energia. É como um reservatório que, quando liberado, jorra com força devastadora. Quem domina o silêncio não desperdiça sua força em qualquer conversa. Ele aguarda, como um guerreiro que só ergue a espada no momento exato. Essa contenção não é passividade, é cálculo. É a consciência de que falar menos é, na verdade, dizer mais. Há também um aspecto espiritual nesse segredo. O silêncio é conexão com o invisível. É nele que a mente se encontra consigo mesma. É nele que nasce a clareza. É nele que você percebe o que realmente importa. Palavras distraem,
Barulhos desviam, mas o silêncio abre espaço para a verdade. É como se o universo falasse em um tom que só pode ser ouvido quando o mundo se cala. Sêneca entendia que o silêncio não era apenas útil nas relações humanas, mas fundamental para a alma, porque é nesse espaço que você se conhece, se fortalece e encontra a paz que ninguém pode roubar. Mas o segredo mais poderoso é este: o silêncio faz com que o mundo trabalhe para você. Quando você se cala, o outro se entrega, o ambiente se ajusta, as circunstâncias se revelam. Você não precisa correr atrás de tudo, não precisa se desgastar em explicações intermináveis. Você aprende que, muitas vezes, é melhor deixar que o próprio silêncio faça o movimento por você. Ele fala quando você não fala. Ele age quando você parece inerte. Ele constrói uma presença tão sólida que não pode ser ignorada. E aqui está a revelação final. Quando você aprende a usar o silêncio, o mundo inteiro começa a falar por você. As pessoas passam a interpretar seus gestos, suas pausas, seus olhares. Cada ausência de palavras se torna uma mensagem. Cada silêncio se transforma em impacto. Você não precisa mais gritar para ser ouvido, porque sua simples quietude já ocupa todo o espaço. Esse é o poder invisível que Sêneca queria transmitir. Não dominar pela força, mas dominar pela presença. Não vencer pelo barulho, mas pela ausência dele. O último segredo, portanto, é simples e, ao mesmo tempo, grandioso. Não desperdice sua vida em palavras ocas. Fale quando tiver algo que carregue verdade, quando sua voz puder ser uma espada afiada. Nos demais momentos, use o silêncio. Porque o silêncio, quando dominado, é o som mais poderoso que existe. Ele faz com que todos prestem atenção. Ele impõe respeito. Ele eterniza sua presença. Se você deseja compreender a força real da vida, olhe para o silêncio. Ele é o mestre que ensina sem ensinar, o guia que revela sem precisar falar. Como disse Sêneca, o homem sábio fala porque tem algo a dizer. O tolo fala porque precisa dizer algo. Aprenda a diferença e você terá descoberto o maior poder de todos. Se você chegou até aqui, já percebeu que o silêncio não é vazio, não é fraqueza, não é submissão. Ele é uma das maiores armas que você pode carregar na vida. Ele protege, ele revela, ele multiplica a autoridade, ele é autodomínio e ainda funciona como espelho implacável das intenções alheias. O silêncio é presença, é estratégia, é domínio. E quando você o aplica de forma consciente, percebe que nunca mais será manipulado por palavras jogadas ao vento, nunca mais será refém das próprias emoções, nunca mais se perderá em batalhas desnecessárias. Esse é o convite que Sêneca nos deixa. Usar o silêncio não apenas como defesa, mas como caminho de crescimento. O silêncio externo cria respeito, mas o silêncio interno cria paz. O primeiro faz você dominar os outros, o segundo faz você dominar a si mesmo, e essa combinação é invencível. Pense em quantas situações da sua vida poderiam ter sido diferentes se, em vez de falar, você tivesse se calado. Quantas discussões inúteis não teriam se esvaziado? Quantas dores não teriam sido evitadas? Quantos inimigos não teriam se desarmado diante da sua quietude? O silêncio é mais do que uma técnica. Ele é um estilo de vida. Ele mostra que você não precisa reagir a tudo, não precisa responder a todos, não precisa se desgastar em busca de aprovação. Ele mostra que a verdadeira força está em escolher. Escolher quando falar, como falar e, principalmente, quando não dizer nada. Essa liberdade de escolha é o que separa os fortes dos fracos, os sábios dos tolos, os dominadores dos dominados. Se você busca mais segredos ocultos da filosofia para dominar sua vida, este é o seu espaço. Aqui você encontra reflexões que não apenas abrem os olhos, mas transformam o modo como você enxerga o mundo. Inscreva-se e continue essa jornada, porque cada passo que você dá rumo ao autoconhecimento é um passo para conquistar a si mesmo. E quem conquista a si mesmo não precisa conquistar mais ninguém. Agora, guarde isso dentro de você.
Quando aprender a usar o silêncio, você descobrirá que não precisa falar para ser ouvido. O mundo inteiro se inclina diante de quem sabe se calar no momento certo. Esse é o verdadeiro domínio. Esse é o legado de Sêneca. E essa pode ser, a partir de hoje, a sua maior força.